meus irmãos e irmãs, boa noite. Eu me chamo Samuel, sou da paróquia do Sagrado Coração de Maria, da cidade de Coração de Maria. Que possamos rezar nessa noite pelo movimento de cursilho de cristandade, pelo fim desta pandemia, que possamos rezar também pelos papas, pelos bispos, pelos padres, por todo o nosso clero, por toda a nossa igreja. Que possamos rezar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um nesta noite. Abençoe a você, amados irmãos e irmãs, que possamos ser perseverantes na nossa fé, que possamos ser perseverantes na nossa caminhada cristã, que Jesus e Maria passem na frente de toda e que qualquer doença que tenta nos afastar da nossa missão de cristão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. Estava aí um homem que tinha a mão direita paralisada. Os doutores da lei e fariseus observavam Jesus a fim de ver se ele o curaria no sábado, para assim terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão paralisada: levante-se e fique de pé no centro. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu pergunto a vocês, no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou destruí-la? E lançando o olhar sobre todos, disse ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavras da salvação. Boa noite a todos, irmãos e irmãs do Movimento de Cursilho de Cristandade. Acabamos de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas 6, de 6 ao 11. E o Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos dá um exemplo claro do que é liberdade. Nós falamos muito nos dias de hoje sobre esta palavra liberdade. Mas a diferença do que hoje se prega e até se vive como liberdade, a de Jesus é uma liberdade totalmente associada e aderida à ação do seu Pai, à ação de Deus. Jesus se encontra novamente na sinagoga, onde emerge um novo conflito entre Jesus, os fariseus e os escribas da lei. Jesus ensinava e os fariseus, os escribas estão ali de olho em que Jesus está fazendo e em que Jesus vai fazer. E havia também ali um homem com a mão direita atrofiada, com a mão perdida.
E esse homem, meu irmão e minha irmã, deveria também ser um pobre e, ao mesmo tempo, um mendigo, como muitos que a gente vê na sociedade de hoje. Nós podemos ver, meus irmãos, como essas categorias de religiosos especialistas sabem que Jesus Cristo não é indiferente diante do sofrimento das pessoas. Ele, então, curiosos que estão como estão, para ver a reação de Jesus, o que Jesus vai fazer naquele dia, afinal, era um dia de sábado, e em dia de sábado não se poderia fazer nada, salvo engano, uma coisa de extrema necessidade. Eles dirão, os fariseus e seus colegas escribas, o que será que ele vai fazer com esse homem com esta mão aleijada? E a polêmica, meu irmão e minha irmã, em torno do preceito do repouso do sábado, do repouso sabático, Jesus não entra nos detalhes da lei. E quando há uma ou não extrema necessidade, mas dá ao sábado, que é o dia de descanso naquela época, o seu verdadeiro fim, o tempo de fazer o bem. E Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus Cristo chama o homem para o centro da sinagoga, o lugar em que o livro da lei de Deus está, e manda o homem estender a mão e cura a mão doente do homem. Ora, meu irmão e minha irmã, o bem, ele deve ser feito. Deve ser feito todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. O homem deve ser curado. Ele ocupa o lugar da Bíblia e é colocado por Jesus no centro das atenções da comunidade. Acima de toda lei, meus irmãos e minhas irmãs, acima de toda regra, no centro da palavra de Deus está o ser humano em primeiro lugar. A vida deve estar sempre em primeiro lugar. Fariseus e escribas, tutores, conhecedores da lei, vigias da palavra, eles são desmascarados por Jesus em seus privilégios de cultos e devotos. Não se alegram com a recuperação do homem. Esse homem pode, sim, agora, depois de curado, participar integralmente da comunidade. Pode ler na sinagoga, ter condição de trabalhar, ter condição de viver. E com isso, eles ficam furiosos. Eles ficam furiosos e procuram o que fazer contra Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não se intimida. Jesus Cristo veio para libertar o homem. Jesus Cristo veio para trazer a verdadeira liberdade. E nos dias atuais, meus irmãos e minhas irmãs, continua acontecendo a mesma exclusão dos pobres e excluídos na sociedade. Assim como nos tempos de Jesus Cristo, hoje em dia, a sociedade injusta, ela continua excluindo, a maltratar, a tratar mal as pessoas, os pobres, os excluídos e deixando à margem da lei. Isso acontece nas religiões, isso acontece nos governos, isso acontece na nossa sociedade injusta que aí está. Importante sim, meu irmão e minha irmã. Importante sim fazer o bem. Importante sim colocar o ser humano no centro da comunidade. Importante sim colocar o ser humano no foco principal da vida. Ele deve ser o foco. O lugar da palavra é o ser humano, aquele que é excluído e que é, infelizmente, marginalizado por nossa sociedade. Não há dia especial ou menos especial para integrar os que vivem à margem da vida, à margem das oportunidades.
os pequenos, não podem passar despercebidos por nós, por todos e pelo mundo em que nós vivemos. Podemos até arrumar desculpas para a gente não se comprometer com a justiça, mas Jesus Cristo vem nos alertar no Evangelho de hoje. Hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, precisamos mais do que nunca clamar por liberdade. Liberdade do judiciário, que atua muitas vezes com 2 pesos e 2 medidas, atuando em favor dos poderosos e contra o povo. Liberdade, meu irmão e minha irmã, para que todos se sintam representados nas eleições, no poder legislativo, no poder executivo, onde os negros, as negras, onde as mulheres, onde os sem terra, os trabalhadores e trabalhadoras, indígenas, quilombolas e outros setores populares da sociedade sejam reconhecidos como são. Precisamos sim de liberdade, mas não uma liberdade fajuta, mas uma liberdade como Jesus Cristo vem nos trazer no Evangelho de hoje, para que todos sejam olhados, para que todos sejam vistos como gente, que todos sejam vistos como ser humano, como criatura de Deus, como filho de Deus que somos. O que o Evangelho de hoje nos diz, meu irmão e minha irmã, é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E que nos sirva de alerta para lutarmos pela liberdade. E que a vida deve estar em primeiro lugar. E que a justiça, que o direito e que a liberdade para todos seja sagrado. É isso que a palavra de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo que acabamos de ouvir, quer nos dizer neste dia 7 de setembro. Que o nosso Brasil, que nossas comunidades sejam libertas para poder falar, para poder expressar o que sentem e que todos possam sentir-se brasileiros, respeitados, amados e filhos de Deus. Que assim seja. Amém. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez, estou aqui, vocês já me conhecem, né? Acredito que não seja preciso mais me identificar, mas mesmo assim vou dizer só meu nome, eu sou Jairo. Como aqui é nossa reunião virtual do Cursilho, vamos refletir um pouco sobre o que o Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, vem nos desafiar, nos convidar a refletir e a pôr em prática. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos felizes, bem-aventurados, se nós não apenas meditar, mas meditar e procurar viver, que é muito difícil. Essa é a chave daquela porta estreita. E também neste mês em que nós comemoramos a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus, que nós, cursilistas, que nós procuramos pensar um pouco na palavra de Deus, no seu cumprimento. E hoje em que Jesus Cristo desafia-nos para o bem, para apesar das leis que nos limitam, que a gente olhe sempre o irmão ao nosso lado, a sofrer ao nosso lado. Na nossa missão de batizados e batizadas, cursilistas, enviados, há muita coisa a fazer neste tempo. Para aqueles que seguem Jesus Cristo, a missão nunca se acaba. E já naquele tempo, Jesus notava que era grande a necessidade, muitas pessoas sofrendo à margem da sociedade, e aqueles que podiam fazer alguma coisa se baseava até na lei do dia santo do Senhor para fugir do seu compromisso com os mais carentes, com os irmãos que pendia deles. E aí Jesus, entrando numa sinagoga, ele quebra mais uma cerimônia, mais um protocolo meramente e desnecessariamente humanos, porque não havia cumprimento nenhum da lei em você deixar de cuidar de um irmão, de salvar a vida de um irmão, de curar alguém por ser sábado, por ser o dia santo, por ser dia do Senhor. E Jesus incomoda eles
e nos inquieta e nos desafia hoje. O que é melhor fazer nos dias santos? Resgatar uma vida, salvar uma vida ou deixar que ela se perca? O que é melhor para nós, cursilistas, hoje? Cuidar dos nossos irmãos ou cruzar os nossos braços? Caríssimo, essa lei Moisés não otorgou de jeito nenhum para servir de pretexto para o abandono dos nossos irmãos, dos mais carentes. Mas era isso que faziam os doutores da lei no tempo de Jesus. Santificá-lo, o dia do Senhor, observar o dia do Senhor, se torna cada vez mais santo se a gente incluir aí o cuidado com o próximo, o socorro, uma caridade, o cuidado múltiplo para com aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa compaixão. Jesus Cristo vem resumir 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente adoece hoje e vê que estamos passando mal, a gente não deixa para ir ao médico amanhã ou depois. Só se não tiver jeito, se não aguentar. Mas se a gente tiver jeito, se a gente aguentar, a gente vai imediatamente. Então, por que se encontrar o irmão sofrendo hoje, deixar para acudir segunda-feira, porque hoje é dia santo, porque hoje é dia do Senhor? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para servir que Ele nos enviou e nos batizou. Sem olhar o dia, sem olhar a hora, o melhor a fazer da nossa parte é cuidar dos nossos irmãos. Seguir Jesus Cristo é fazer as suas vontades, que não é sua, mas sim do Pai que o enviou. Jesus Cristo diz: todo aquele que me ouve e faz as minhas vontades, não é a mim que está fazendo, não é a mim que está obedecendo, mas sim aquele a quem me enviou. Porque eu e o Pai somos um. E os doutores da lei ficaram com raiva, porque viram que Jesus tinha um novo jeito de agir, tinha um novo jeito de cuidar do irmão, um novo jeito de estender as mãos, um novo jeito de dizer: eu estou ao teu lado, eu sou contigo, eu sofro contigo. Foi por pura inveja que a partir daquele momento eles passaram a procurar um jeito de matá-lo, Jesus. Eles viram pelos sinais, pelos milagres, que Jesus era o Filho de Deus. Se a gente for fundar nossos pés apenas na liturgia, apenas na Bíblia, na teologia, a gente vai usar a desculpa de que Jesus Cristo precisava morrer. Jesus Cristo tinha que passar pela morte da cruz. Sim, Jesus Cristo tinha que passar pela morte da cruz, tinha que morrer. Mas teria mesmo que ser os doutores da lei a condenar? Teria mesmo que ser aqueles que entendiam de toda a Escritura Sagrada a condená-lo, a entregá-lo para ser crucificado? E hoje? Como nós estamos agindo hoje? O que é que estamos fazendo para socorrer aqueles que dependem de nós? Será que não estamos mais uma vez tomando raiva de Jesus na pessoa do irmão? Será que mais uma vez não estamos agindo como os doutores da lei? Pensamos nisso. Será que estamos desempenhando a nossa missão de batizados, enviados? É tempo de cuidar. Essa é a campanha da nossa arquidiocese, em todas as paróquias. Por isso tem acontecido os eventos, os drive-thru solidários e outros eventos, porque a Arquidiocese de Feira de Santana lançou a seguinte campanha: é tempo de cuidar, para que neste tempo a gente se volte para a causa dos mais necessitados. E estenda nossas mãos para aqueles que sofrem ao nosso lado, para ver a sua necessidade, de que precisam esses nossos irmãos, como podemos ajudar.
se cada um der um pouco do nosso, der um pouco do que tem, vai chegar até a mesa daqueles que não têm. E aí, em vez de fazermos como os fariseus, que além de cruzar os braços, além de usar a lei erradamente para se basear no descuido, se justificar no descuido, no descalço para com os irmãos, ainda procurou ter raiva e planejar contra aquele que veio salvar, contra aquele que veio acudir. Que assim o Divino Espírito Santo nos ajude a ser diferente em todos os sentidos, na nossa missão de batizados, na nova igreja, que não é mais a da lei, do olho por olho, dente por dente, tudo ao pé da letra. Que nós possamos seguir agora os mandamentos da lei de Deus, sim resumidos, os 10, unidos em apenas 2, como Jesus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua capacidade e inteligência, e amar o próximo como a ti mesmo. Só um exemplozinho do nosso dia a dia. Se a gente adoece hoje, a gente procura o remédio hoje, nem que seja caseiro. Se a gente não aguentar ir ao médico, a gente procura alguém que nos leve. Então, se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente vai acudir ele no momento em que encontrar necessitando. E não quando a lei dos homens mandar. E não quando o nosso senso de consciência despertar. Nosso senso de consciência deve estar sempre alerta. É como a lâmpada que deve estar sempre acesa e voltada para os mais necessitados deste nosso tempo, dessa nossa época. Que o Divino Espírito Santo assim nos ajude na nossa missão de cursilistas. Que Ele nos dê a assistência precisa, sobretudo sobre as autoridades da nossa igreja. E que assim seja, louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, que saudade de vocês, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nunca mais nos vimos, a saudade aperta, mas Deus está no comando de todas as coisas e em breve vamos nos ver, nos abraçar, estarmos juntos, confraternizando em nome de Jesus. É um prazer falar com vocês. Gostaria de iniciar essa oração agradecendo a Deus pelos nossos dias, como sempre, pelo nosso dom da vida, pelo poder respirar, contemplar o dia, o céu, né, a noite também, certo? Neste momento, eu quero compartilhar uma oração, né, que vimos do Papa, aí no início da pandemia, que é uma oração muito bonita, muito forte, que hoje ele já traz no discurso diário dele também, não só a pandemia do coronavírus, mas também da fome, né, que tem se instaurado no mundo, tem piorado bastante com esse momento de pandemia. Ele traz, né, ele nos clama a rezar todos os dias unidos, independente da crença, da cor, de onde estivermos. Ele traz dizendo: caros irmãos e irmãs, hoje unimo-nos em oração todos os cristãos do mundo para rezarmos juntos o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Como filhos confiantes, dirigimos-nos ao Pai. Fazemo-no todos os dias, várias vezes ao dia. Mas neste momento queremos implorar misericórdia, Senhor, para a humanidade duramente provada pela pandemia do coronavírus. Fazemo-lo juntos cristãos de todas as igrejas e comunidades, todas as tradições, de todas as idades, línguas e nações. Rezamos pelos doentes e suas famílias, pelos profissionais de saúde, pelos que ajudam, pelas autoridades, pelas forças da ordem, pelos voluntários e ministros das comunidades. Que assim como Maria, também nós nos entreguemos com plena confiança nas mãos de Deus e num só coração e numa só alma rezamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não podemos também deixar, de engrandecer a nossa mãe, que é o nosso exemplo, nosso exemplo de servidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria, gente, neste momento, de falar sobre a oração em nossas vidas, o sentido que a oração tem, que na verdade é o maior sentido que nós temos todos os dias, é a dádiva que Deus nos dá de poder orar, de poder estarmos vivos, de poder estar em constante oração. Eu trago em minha memória as palavras do nosso pároco, Padre Jairo, que ele, nas homilias, em todas as homilias que eu vejo dele, ele nos alerta para a responsabilidade que nós temos como cristãos de assumir esse compromisso com a oração. Eu sempre trago em minha memória palavras de pessoas de convívio, Posso citar o nosso padre, posso citar também o padre Rodrigo, que ele, em uma homilia, ele falava que a oração, ela não está só na palavra, mas em tudo que a gente vive. Seja no nosso jeito de vestir, aonde a gente for, no nosso trabalho, a forma que a gente se coloca diante dos nossos irmãos, não só na igreja, mas onde estivermos. São várias pessoas que falam da oração e eu posso, Por que eu estou trazendo isso? Porque são palavras importantes de pessoas do nosso convívio. Na última missão também eu recebi aqui na casa do meu pai, na roça, um missionário que nos disse que a oração ela tem que estar constante com a gente. Ou seja, não é só no quarto trancado que a gente vai orar, ou não é só na igreja que a gente vai orar. A gente tem que orar onde estivermos, não importa onde estivermos. Se estamos indo para o trabalho, nós temos que ser constante orantes, certo? E a nossa oração ela não pode estar somente no externo. A gente tem que trazer a oração para o nosso coração e mais ainda para a nossa missão, que é a nossa ação diária. Não é fácil, parece uma tarefa bastante fácil a gente dizer, a gente se colocar diante de um amigo ou de um irmão e dizer que a oração ela tem que passar, ultrapassar o nosso limite da palavra, ela tem que ir para a ação, E não é a ação pontual, é viver verdadeiramente como cristão. E essa não é uma missão tão simples, é uma missão que exige entrega. Que a gente não desista, que a gente peça a Deus todos os dias, que aumente a nossa fé, que não nos deixe cair em tentação, que nos faça cristãos verdadeiros, que todos os dias a gente persevere no Senhor. Quando a gente se sentir fraco, que a gente busque ao Senhor, que a gente busque nele a nossa força, porque Ele está presente em nosso meio. A gente não pode deixar de crer nisso. Que Deus esteja conosco, estou com muita saudade de vocês. E em breve a gente se vê com fé em Deus. Um abraço.